Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Gabriel Pio e bora analisar e conversar um pouquinho sobre Tottenham 1, Manchester United 0. Partida que aconteceu nessa quarta, nessa tarde de quarta-feira, dia 21 de maio, válido pela final da UEFA Europa League. E o Tottenham volta a vencer uma competição após mais de 11 anos, exatamente. Inclusive tem um perfil no Twitter que falava, falou em 2015, só irei twittar novamente assim que o Tottenham vencer um título. E ele voltou a twittar hoje, após mais de 10 anos, beleza? Mas bora falar sobre esse jogo? Importante. Vou habituar vocês dessa grande final, começando pelas escalações de ambas equipes. O Tottenham foi a campo com Vicario no gol, na sua quarteto defensivo. Pedro Porro na direita, Christian Romero como zagueiro junto com Van de Ven, e na esquerda o Udogie. Uma linha de 2 volantes, se assim podemos falar, até mesmo 3, porque o Sarr ele faz papel de volante, então era Bentancur, Bissouma e Sarr. Mais nas pontas, Brennan Johnson e Richarlison, e na frente o Solanke. Já a equipe do Manchester United veio com Onana no gol, uma linha de 3 zagueiros, Yoro, o Maguire e na esquerda o Luke Shaw. Na frente, uma linha de alas, nós tínhamos o Mazraoui pela direita e o Dorgu pela esquerda. 2 volantes, a gente pode falar, mas era um Bruno Fernandes armador, então um volante o Casemiro, o Bruno Fernandes jogando ao lado dele. Mais à frente, pela esquerda o Mount, pela direita o Diallo e ainda mais à frente como 9 o Højlund. E o que a gente tem que falar sobre isso? Não deu certo essa formação do Manchester United. No primeiro tempo, antes mesmo do gol do Tottenham, o United já sofria na bola aérea defensiva. Alguns pontos me fazem ver o motivo do United de estar sofrendo, mesmo que em muitos momentos o United defendia com uma linha de 5. Por quê? O Mazraoui fazia a lateral direita, era a linha de 3 zagueiros, que eu disse, Yoro, Maguire e o Luke Shaw fazendo o zagueiro pela esquerda, mais o Dorgu que fazia o lateral esquerdo. Então mesmo com uma linha de 5 defensiva, a equipe do Manchester United ainda sofria na bola aérea para um Tottenham que tinha muitas dificuldades na criação de jogadas, muita dificuldade em criar jogadas em ter a posse de bola. Isso foi um grande fator desse jogo, tanto que se a gente pegar no momento que o United já tem mais de 250 passes, a equipe do Tottenham não tinha ainda nem completado 100. Porém, a desatenção do United era muito visível. E nisso eu vou falar 3 jogadores principais do primeiro tempo. Dorgu e Luke Shaw, jogadores que acabam jogando junto pelo lado esquerdo, e do Onana. Estavam muito desatentos, estavam com uma falta de atenção muito grande, e isso acabou prejudicando o United nas bolas aéreas defensivas. O Tottenham, devido a esse problema que eu disse, de falha de criação, ele acabou usando muito das pontas. E nesse ponto é importante falar, o jogador do Tottenham mais usado no primeiro tempo ofensivamente foi o Brennan Johnson. O Brennan Johnson ele conseguia cair muito bem pelo lado do Luke Shaw e pelo lado do Dorgu. O Luke Shaw fez uma partida, na minha visão, muito fraca. Muito fraca, não conseguiu contribuir em nada para a equipe do Manchester United. Em outros momentos, a equipe do Tottenham ia mudando e saía um pouco de atacar pelo lado do Brennan Johnson, que é o lado direito, e atacava pelo lado do Richarlison, lado esquerdo. Porém, esse lado acabava sendo mais físico, O Richarlison não é esse jogador de tanta espetada pela ponta, de tanto partir para o meio da área, ou seja, o Richarlison acabava muitas vezes cruzando, que não é o habitual que eu vejo do Richarlison, e em outros momentos acabava caindo mesmo para dentro da grande área, buscando um cruzamento. Então no lado esquerdo, que se fosse para subir mais, nós teríamos mais o Udogie, mesmo que o Udogie não tenha sido esse jogador que subiu em vários momentos. Os laterais do Tottenham não foram jogadores que em todos os momentos você via que estava lá na frente para ajudar ofensivamente, não devido à característica e ao que o jogo pedia. Já o Manchester United era uma equipe que tinha muita bola, mas também pecava na criação. O que eu posso falar do jogo de hoje é que criativamente as duas equipes não conseguiam fazer muita coisa. E o primeiro tempo já deixou isso muito claro. No Manchester United nós tínhamos um Bruno Fernandes que voltava muitas vezes, ele procurou voltar muitas vezes para começar as jogadas, já que a equipe do Manchester United tinha essa dificuldade. Inclusive a presença do Luke Shaw, creio que é muito para começar a jogada, O Luke Shaw acaba sendo melhor com a bola no pé do que o Maguire e do que o Yoro, ou seja, ele pode pegar a bola com o pé e aí sim iniciar jogadas. Porém, defensivamente, como eu disse, a partida do Luke Shaw foi muito aquém. Só que o Bruno Fernandes sair do meio, voltar muitas vezes para iniciar a jogada, fazia com que tivesse um buraco de onde o Bruno Fernandes estava para onde o Bruno Fernandes não estava. Por quê? Quem tinha que fazer esse papel
né, de criação mais ofensiva a partir do momento que o Bruno Fernandes volta era o Mason Mount. Só que foi um jogo muito apagado do Mason Mount. Em nada ele contribuiu para a equipe do Red Devils. Sendo assim, a principal válvula de escape do Manchester United durante todo o primeiro tempo foi sendo o Diallo. O Diallo ele conseguia criar problema, o Diallo conseguia se sobressair sobre o Doge durante todo o primeiro tempo. Essa sobressaída dele acabou diminuindo muito na segunda etapa. Porém, no primeiro tempo, era um Diallo que estava soberbo e o United que, devido a essa não criação, usava muito dos lançamentos e em alguns momentos conseguiu dar muito bem com esses lançamentos. E como eu disse, a zaga do United estava desatenta e o United sofria nos cruzamentos, já que era a única válvula de escape do Tottenham. Era jogada pelas pontas e cruzamentos rasteiros ou bola para o meio, porque no meio mesmo criativo, né, se a gente for analisar o 10, não tinha nenhum 10 nessa equipe do Tottenham. E no cruzamento que vem pelo lado esquerdo ofensivo do Tottenham, a bola chega no meio da área e nós temos um gol do Brennan Johnson, onde ele acaba ganhando do Luke Shaw, a bola bate no Luke Shaw, volta no Brennan Johnson, um gol muito estranho, mas nisso aí nós conseguimos notar o que eu disse. Era um United que antes já sofria na bola aérea, um lance onde o Luke Shaw poderia ter ido melhor e não foi, um lance que na minha visão, eu não vou culpar o Onaná porque foi um lance muito estranho, mas acho que sim, goleiros poderiam defender aquela bola. E então nisso a gente acaba falando da desatenção desses dois jogadores. Quando a partida vai para o segundo tempo, o Tottenham ele acaba se recuando muito. E eu irei usar uma tese, irei usar um exemplo de um outro jogo de futebol. Ano passado tivemos a partida entre Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil. Não sei se você se lembra, mas irei falar um lance que ficou muito famoso nesse jogo, que isso talvez faça você lembrar a partida. O lance onde o Bruno Henrique dá uma solada na cabeça do Mateuzinho e é expulso. O Corinthians jogou aquele jogo praticamente inteiro com um atleta a mais. E em nada o Corinthians conseguiu fazer. O que o Felipe Luiz fez naquele jogo pro Flamengo? Deixou a bola com o Corinthians, porque o Corinthians, mesmo com a bola, era nulo na criação. O Tottenham, eu vi muito disso no jogo de hoje. O Tottenham era uma equipe que não tinha criação, porém percebeu que mesmo deixando a bola para o United não faria a equipe do Tottenham sofrer, não faria a equipe do Tottenham sangrar, porque criativamente o United não conseguia produzir nada. Então o Tottenham deixava a bola para o United buscando encaixar um contra-ataque. Contra-ataque esse que não foi encaixado por alguns fatores determinantes, né? Tivemos um contra-ataque onde o Doge recupera a bola, vai muito bem, toca pro Solanke, o Solanke vai mal. Outros contra-ataques onde o Son não conseguiu chegar na bola porque víamos que o Son estava longe da forma ideal. Porém, a equipe do Tottenham via muito claro que deixar a bola com o United era uma boa alternativa, porque o United não conseguia criar perigo. E nisso aí é muito importante falar sobre um jogador, tá? Um jogador que pra mim tem papel primordial em todo o segundo tempo, que é o Richarlison. Pra ver a escalação, eu entrei aqui no SofaScore, tá? E isso não é contra o SofaScore, eu gosto muito do aplicativo, uso pra ver todos os jogos, né? Porém, as notas dos jogadores acabam sendo por vários dados, né, coletados durante um jogo. A nota do Richarlison foi 6.2 e ele saiu como o pior jogador da partida. Eu me nego a acreditar nisso. Defensivamente, o papel do Richarlison foi crucial para a vitória do Tottenham. Porque foi o que eu disse. Tivemos no primeiro tempo um Diallo que deitou e rolou. No segundo tempo, o Doge foi melhor. O Richarlison ajudou o Doge na marcação do Diallo e o Diallo não conseguiu se sobressair tanto. O Diallo conseguiu voltar a sobressair quando? Quando saiu o Richarlison, já esgotado, para a entrada do Son. E aí sim, a gente conseguiu sentir a falta que o Richarlison faz, já que o Son não é um jogador tão físico e o Son está longe de estar 100%. Porém, essa ideia do Tottenham de vamos deixar a bola com o United, porque o United não vai conseguir render, mudou muito a partir do momento da entrada de dois jogadores aos 71 minutos. Quais são esses jogadores? Garnacho e Zirkzee. O Garnacho na esquerda entra no lugar do Mount e muda totalmente a característica do United. O United passa um jogador agudo pela ponta, que muitas vezes corta para o meio e bate, tanto que ele tem uma chance onde o Vicario faz uma belíssima defesa, e o Zirkzee acaba sendo um jogador que consegue ser muito mais móvel do que o Højlund. E a bola não chegava no Højlund, e o Zirkzee consegue fazer com que a bola chegue nele e também que ele consiga fazer a bola chegar em outros jogadores. Então o Zirkzee sim, a entrada dos jogadores fez a equipe do United mudar muito na partida.
Eu, sendo o técnico do United, não sou, vendo que o Tottenham está dando a bola pra mim, porque sabe que meu time não cria nada, já colocaria o Garnacho e o Zirkzee com 10 minutos do segundo tempo. Assim que tivesse esse script, essa sensação do que o Tottenham tá fazendo, eu já mudaria os jogadores, já colocaria o Garnacho e o Zirkzee, porque aí sim a equipe do Tottenham não pode deixar a bola com a gente. E foi a partir daí que a equipe do Tottenham sofreu em alguns momentos. Por quê? O United começou a ter criação, o United começou a ter o que fazer com a bola, o United passou a ter mais ultrapassagens pelo lado do Garnacho. O Diallo, ele começou a ter a volta do jogo dele porque o Richarlison saiu. E aí a equipe do United foi tentando criar chances, Muitas vezes não conseguia porque tinha sempre um pezinho de jogador do Tottenham, porque o Tottenham secou completamente. Em outros momentos, nós tínhamos o Vicario fazendo boas defesas. Em outro momento, nós tivemos o Van de Ven dando uma bicicleta absurda, tirando um gol do Højlund em cima da linha. Ou seja, nós vimos que foi uma equipe do Tottenham que se recuou completamente. E a estratégia inteira foi esse no segundo tempo. Porém, em um certo momento, essa estratégia poderia ter dado muito errado. E foi aí sim que o Tottenham começou a sofrer. Tivemos algumas outras mexidas, mas nada muito grande para falar sobre esse jogo. No final, foi um jogo onde duas equipes que pecaram na criação e o United, que caso as mexidas tivessem sido feitas antes, poderia sim ter sido muito melhor no segundo tempo e ter gerado muito mais problemas para a zaga do Tottenham. Porém, é importante falar sobre o Tottenham, bela partida da dupla de zaga, do Van de Ven e do Christian Romero. E se tem um jogador que eu quero falar, que na minha visão foi um dos melhores dessa partida, se não for o melhor, Bissouma. Absurdo ele no meio campo, ajudando muito. Toda hora que tinha uma bola que vinha um cruzamento rasteiro pro meio da área, tinha um pé do Bissouma, uma finalização, tinha um pé do Bissouma, o Bissouma acompanhando, o Bissouma sabe quando tinha que parar o jogo, quando tinha que fazer falta, jogaço do Bissouma, mas no geral, essa é a minha análise da partida entre Tottenham 1, Manchester United 0. O Tottenham é campeão da UEFA Europa League e está na próxima UEFA Champions League, certo? Eu sou o Gabriel Pio, esse foi o vídeo sobre a partida. Não esqueça de se inscrever no canal no YouTube, seguir o perfil no TikTok, dar um joinha nesse vídeo, um coraçãozinho no vídeo lá no TikTok ou um joinha no vídeo lá no YouTube, a depender de onde você estiver vendo esse vídeo. E o comentário e o compartilhamento nas duas plataformas acaba sendo essencial, certo? Logo logo eu volto com mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado por todo o apoio. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!